Olá, vamos falar para você sobre o tenentismo, ou também dizendo a revolta tenentista. Ela ocorreu na década de 20 e foi marcada pela crise da República Oligárquica. Bom, o poder antes era dos militares. Mas em 1894 foram realizadas eleições diretas, as quais foi elegido o primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Moraes. Você deve estar se perguntando quem foi Prudente de Moraes. Prudente de Moraes foi o presidente do estado de São Paulo, o terceiro presidente do Brasil e o primeiro civil a assumir o cargo, e o primeiro presidente por eleição direta. Dali para frente, a República do Café tomou o poder, por isso o nome República Oligárquica. E do café, pois ele era como o motor da nossa economia. Bom, durante um período, a oligarquia de Minas e de São Paulo se juntaram, e foi desta união que surgiu o tal nome República do Café com Leite. Bom, pois Minas Gerais era reconhecida pelo leite e São Paulo pelo café. E para que você entenda um pouco mais dessa república, o contexto da época e o que ela tem a ver com o tenentismo, irei citar algumas características. O governo federal facilitava a vida dos governadores em troca de votos. Também ocorria o chamado voto de cabresto, onde os coronéis direcionavam os votos da população, ou seja, os trabalhadores eram tratados como animais. Também havia a falta da modernização, a demora em produções e avanço da carreira, entre outros fatores, causando o descontentamento de boa parte da população e também fazendo com que surgissem oligarquias dissidentes, que surgiram da própria oligarquia da época e que eram contra o domínio total do café na política do país. A classe média também já não se sentia mais representada no poder. Ela queria correr atrás dos seus próprios interesses. E para piorar a situação, os militares retornaram à cena política, assim organizando várias rebeliões contra o governo, visando desestabilizar aquela ordem política, iniciando-se assim o tenentismo. O conflito foi motivado pelo descontentamento dos tenentes com o governo vigente, da chamada República Velha e a política do café com leite, somado ao voto de cabresto. Objetivos dos revoltosos eram reformas no ensino público, poder político ao exército e aumento dos salários, junto das mudanças mais rápidas de cargo, fim da corrupção e destituição do presidente. Além disso, havia conflitos com relação ao governante do período, Arthur Bernardes. Arthur da Silva Bernardes foi advogado político brasileiro, presidente de Minas Gerais e presidente do Brasil entre 15 de novembro de 1922 e 15 de novembro de 1926. Que antes de ser de fato eleito, gerou insatisfações aos militares com a divulgação de cartas maldizendo do exército, as quais, apesar de serem afirmadas como não verídicas, mancharam a relação entre as partes. O fechamento dos clubes militares e a prisão de Hermes da Fonseca, militar de alta patente, após insultos contra sua pessoa, também foram fatores que aumentaram a insatisfação dos militares com o governo, levando-os a se movimentarem, surgindo o movimento conhecido como tenentismo. Diversos conflitos foram travados durante o período de revolta, como a Revolta do Forte de Copacabana em 1922 ou Revolta dos 18 do Forte, em que as tropas se rebelaram com as ações do governo, principalmente com o fechamento dos clubes militares e a prisão de Hermes por ordenar os militares a não cumprirem com as ordens recebidas de conter rebeliões após as eleições. Porém, a revolta militar, liderada por Euclides Hermes da Fonseca, filho do Marechal Hermes que foi preso, e com apoio do tenente Siqueira Campos, foi severamente contida, restando apenas 18 militares que não abandonaram esta revolta. Outros conflitos ocorridos em 1924 foram a Revolta Paulista e a Comuna de Manaus, que, assim como a revolta anterior, buscavam alcançar seus objetivos iniciais. A Revolta Paulista, liderada pelo general Isidoro Dias, caracterizada por diversos bombardeamentos na cidade, deixando-a em destroços, junto de conflitos em menor escala em seu interior, fizeram com que o presidente desse estado, Carlos Campos, deixasse a capital. Além disso, dominaram prefeituras em busca de aumentar sua visibilidade, buscando a deposição do presidente da República e reformas no governo. Porém, foram novamente reprimidos
com o bombardeamento realizado pelos que seguiam o governo, ao que sobrou da cidade, dispersando os tenentistas restantes. A Comuna de Manaus, liderada pelo tenente Alfredo Augusto Ribeiro Júnior, apresentava um objetivo a mais em seu conflito, com relação à crise de produção no estado do Amazonas, com a desvalorização e diminuição do preço da borracha, produto importante para a economia do local, junto do aumento dos impostos e juros na região. O conflito obteve apoio popular, chegando a outros municípios e alcançando grandes feitos, tomando propriedades e recursos financeiros dos seguidores da política do café com leite. Porém, também foi interrompida, gerando a prisão de muitos militares. E por fim, a Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, revolta que se estendeu por mais tempo entre as outras, buscando uma revolta maior da população contra o governo. A revolta tenentista perde força com o passar do tempo, principalmente com o conflito da República Velha, quando São Paulo não respeita o acordo de subir ao governo por alternância de um paulista e um mineiro, elegendo novamente um governante paulista, gerando insatisfação aos mineiros que, junto de outros estados e posteriormente dos militares, buscaram acabar com essa política e evitar o sucesso dos paulistanos com sua decisão. Porém, falhou, e os paulistas saíram vitoriosos com a eleição, levando os insatisfeitos a pegarem em armas e colocarem Getúlio Vargas, apoiado por eles, a subir no poder por meio da Revolução de 1930. Vargas, durante seu governo, forneceu cargos, permitindo que os militares participassem da política, dividindo assim o movimento, visto que alguns militares ainda continuaram nele. Consequências desse movimento foram a Revolta de 1930, que colocou Getúlio Vargas no poder, encerrando a República Velha e a política do café com leite, um dos objetivos dos tenentistas, além da ascensão de alguns militares a cargos políticos. Contudo, esse governante posteriormente seria deposto pelos próprios militares que seguiram com o tenentismo durante toda a era Vargas, instituindo em 1964, a partir do golpe militar, uma ditadura. Agora vamos falar um pouco sobre a Coluna Prestes, que foi um movimento político-militar brasileiro ocorrido entre 1924 e 1927 ligado ao tenentismo. A Coluna Prestes teve sua formação a partir do movimento tenentista. O movimento tenentista ele percorreu o Brasil inteiro. Então o que aconteceu? Os tenentistas do Rio Grande do Sul, que eram liderados na época por Luiz Carlos Prestes, daí o nome Coluna Prestes, eles se aliaram com os tenentistas que estavam fugidos da Revolta de São Paulo. A Revolta de São Paulo foi uma revolta muito importante para o movimento tenentista, onde os tenentistas ocuparam a capital por 3 semanas. Mas logo após eles foram perdendo força e tiveram que se refugiar no Paraná. Então, juntou-se aí os tenentistas do Paraná e do Rio Grande do Sul, pela mesma causa, que era a insatisfação com o governo vigente, para tentar fazer com que outro representante assumisse, ou seja, outro candidato. Porque o atual governo ele ia acabar em 1922, o tempo de mandato. Então, a disputa estava entre Arthur Bernardes e Nilo Peçanha. Nilo Peçanha era o candidato dos tenentistas. Então, a partir da Coluna Prestes, foi acontecer um movimento para que Nilo Peçanha pudesse se eleger, por ser um candidato, obviamente, dos tenentistas. Um dos motivos para o início da revolta foi a insatisfação por parte dos militares com o governo de Arthur Bernardes e também o regime de governos oligárquicos da época, que dava mais poder às grandes famílias tradicionais do Brasil. Como exemplo, temos a política do café com leite, que visava a predominância do poder misto entre São Paulo e Minas Gerais. Os mais radicais foram alguns dos jovens oficiais do exército, os tenentes, que contribuíram para que o movimento tenentista de 1922 acontecesse com uma série de revoltas e ataques contra o governo. 2 anos depois, foi a vez dos tenentes paulistas se rebelarem, iniciando em 5 de julho de 1924 a Revolta Paulista. Todos esses movimentos antecedem a Coluna, sendo os principais responsáveis pelo acontecimento dela. Ao percorrer o Brasil, os representantes da Coluna esperavam receber um apoio populacional, mas não foi bem o que aconteceu. Os 2 anos de marcha ao interior do país fizeram com que milhares de membros deixassem de participar, por conta de gastos físicos e também por conta do fim do governo de Arthur Bernardes. Foi aí que a revolta já não fazia mais sentido. Em 1927,
os integrantes deixaram as suas armas e foram para o exílio na Bolívia. A imagem de liderança de Luiz Carlos Prestes continuou sendo como de um líder, que por algum certo ponto deu esperança a uma parte da população e aos representantes da coluna. Exilado, ele teve contato com o pensamento comunista, sendo um dos grandes pensadores do movimento no Brasil na década de 30.